Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no Fala Bancário. Eu sou a Kelly Evangelista e hoje nós vamos falar sobre revisão da aula 1, que aconteceu na Semana do Bancário, que está acontecendo, né? A Semana do Bancário acima da meta. Então, a primeira aula foi para o ar ontem e hoje nós vamos fazer a aula de revisão, como também eu vou falar sobre os 4 principais erros que impedem os bancários de fazer um bom planejamento comercial. Eu tive muitos relatos de alguns bancários, né, dizendo que esse mês foi, para alguns produtos, foi um pouco mais difícil performar. Teve bancário aí desesperado, falando assim, meu Deus do céu, eu não consigo falar com aquele cliente que ficou de fechar aquele seguro ou que ficou de retornar para mim. E aí o que acontece? Você fica muito na mão, dependendo de um cliente só para atingir a meta. Isso é muito ruim e nós vamos falar muito sobre isso, como que você pode fazer um bom planejamento de vendas, tá bom? Porque ninguém merece ficar dependendo daquele cliente, daquele contrato para conseguir atingir a meta. Você precisa capilarizar, né, as suas ofertas, aí, os seus negócios. Por quê? Para você não ficar vendido no dia 29, né? Chegar dia 29 e você está esperando um cliente para conseguir atingir 80% ou 90% e ainda não vai fazer aquela grande venda, isso é muito ruim. A ideia aqui é ensinar vocês a se planejarem. Ontem eu recebi diversos feedbacks positivos de pessoas falando que gostaram muito das aulas. Sabe que essa semana eu estive conversando com uma amiga minha que trabalhou comigo no banco durante um tempo, a Fabi, e agora ela tá lá na Sicredi, em Florianópolis. Ela me mandou uma mensagem, oi Kelly, as suas técnicas, as suas dicas tá chegando aqui pro pessoal da Sicredi de Florianópolis. Então eu fico muito feliz em saber que os bancários do Brasil inteiro estão aí em busca de novos conhecimentos, de novos argumentos, de novas estratégias para conseguirem atingir o objetivo dentro do banco. Porque a gente sabe que não tá fácil para ninguém, né? Então, um abraço, um beijo para a galera da Sicredi aí de Florianópolis. Se você é bancário e está com dificuldade aí de entregar os seus resultados, não aguenta mais ficar empurrando produto goela abaixo para os clientes, né? Que eu escuto muito, não aguento mais, Kelly, ficar empurrando goela abaixo produtos para o cliente. Você quer aprender a vender sem parecer que está vendendo, então você está no lugar certo e você está na live certa, que hoje você vai aprender muita coisa aqui comigo. Bom, para um melhor aproveitamento aqui, melhor aproveitamento desses conhecimentos que eu vou passar, então eu vou pedir para vocês evitarem algumas distrações. Se você estiver assistindo televisão, na sala ou conversando com alguém, vai para um lugar reservado, pega um papel e uma caneta, porque o que eu tenho para passar aqui para você, não tenho dúvidas que você vai sair daqui um bancário muito melhor. Amanhã é o último dia do mês, tá, não dá para resolver um problema de anos em um dia, né? Mas você já vai ter uma consciência diferente sobre vendas, o que é vendas, como você pode planejar o seu mês para ter excelentes resultados dentro do banco, tá bom? E agora, bancário, eu vou dar 3 grandes motivos para você entender por que é importante você assistir essa live, assistir conteúdos como esse que eu vou passar para você. O primeiro grande motivo disso tudo é que assim, não é porque você é ocupado que você é produtivo, tá certo? Você é medido pelos resultados que você traz para o banco e não pelos problemas que você resolve. Quem já me acompanha um tempo aqui sabe o quanto eu falo sobre isso, que você precisa ser produtivo e não ser ocupado dentro do banco. Sabe aquela coisa de, eu não posso agora, eu não consegui nem almoçar hoje, eu almocei na mesa hoje. Não, isso não quer dizer que você é um bom bancário por causa disso. Você está precisando rever algumas coisas, principalmente o quesito de planejamento de tempo, planejamento de vendas, e é sobre isso que eu vou falar hoje, tá bom? O segundo grande motivo para que você assista a essa live, qual é? Se você é um bancário que ultimamente anda fazendo aquele famoso batidão, a gente costuma dizer que é quando você fala, preciso vender um seguro de vida para bater a minha meta. Aí você começa a sair ligando aleatoriamente, oi, tudo bem? Vamos para o seguro de vida hoje? Não, tá, tchau, próximo. Oi, tudo bem? Nananana. Né? Esse é o famoso batidão. E se você continuar assim, a chance de você
não conseguir performar em vendas é grande. E muitos bancários sentem dificuldade. Eu sei, eu confesso, eu já fui bancário, eu já trabalhei 10 anos em banco. Então eu sei que às vezes você deixa a rotina te engolir e você acaba entrando nesse modo automático, tá bom? Então, talvez essa seja uma falta de habilidade também, de fazer um bom planejamento sua. Então é importante que você fique aqui comigo até o final. E o terceiro grande motivo é que se você não tiver um bom método de vendas, muito dificilmente você vai ter resultado. Tudo na vida é método, tudo é técnica, e se você não trabalhar com uma metodologia, trabalhar aleatório aí, a chance de você ter sucesso, performar é muito grande, tá bom? Então, se você ficar aqui comigo até o final, o que você vai aprender? Mais sobre a letra P do método, que é PLR, eu já vou falar um pouco mais sobre ele, e você vai saber também os 4 principais erros que os bancários cometem ao tentar fazer um planejamento comercial. Isso é muito importante. O que é o método PLR? PLR, as pessoas falam, PLR para bancários, participação de lucros e resultados? Não, não é nada disso. Eu usei essa sigla para facilitar a memorização, até porque os bancários, o que eles mais almejam na vida são PLR, né? PLR gordo. Então eu usei essas consoantes porque vocês já estão muito bem familiarizados com elas, tá? Eu criei esse método, como eu falei agora há pouco, eu fui bancária durante 9 anos, quase uma década, né, gente? 9 anos e alguns meses. Então, o que eu mais sentia falta? O que eu sentia falta no banco? Às vezes eu me sentia perdida, eu falava assim, meu Deus do céu, eu chego no horário, eu faço tudo que me pedem, eu tô ligando para os clientes, por que não tá dando certo para mim? O que eu tô fazendo de errado? Foi quando eu fui atrás de conhecimento, de técnicas, né? E aí eu fui modelando um diário de bordo para mim que eu comecei a usar, comecei a repassar para os meus colegas, para minha equipe e começou a dar certo, porque a gente precisa ter um direcionamento. Vamos imaginar que um método de vendas é como se fosse o Waze para você chegar em algum lugar. Ah, Kelly, mas eu consigo chegar em algum lugar sem estar com GPS. Tudo bem, mas você vai demorar mais, você vai se perder, você vai entrar em rua sem saída. Então, se você já tem algo que possa facilitar uma metodologia que já foi testada e aprovada por centenas de bancários, por que não usar, não é mesmo? Então, essa é a ideia, você tem que ir pelo caminho que vai trazer resultados para vocês, tá bom? E por que o método? Kelly, por que fala método? Tudo, qualquer área que você imaginar na vida, existe uma metodologia. Vamos imaginar assim, todas as profissões têm métodos. Vamos supor, se você vai num hospital, qual que é um objetivo dentro de um hospital? O objetivo de um hospital é salvar o maior número de vidas de um pronto-socorro, né? Então, esse é o objetivo deles. E qual é o processo, qual é a metodologia deles para que eles consigam atingir o objetivo deles? Implementando alguns processos. Lá do atendimento, quando você chega lá na recepcionista, faz o cadastro, ela pergunta, aí vem uma enfermeira, mede a sua febre, a sua pressão e aí te dá uma pulseirinha, verde, amarela ou vermelha, não é isso? Então, se o seu caso é grave, é vermelha, se você tá mais ou menos é amarelo, e se você pode aguardar um atendimento é verde. Por que eles fazem isso? Porque senão a ordem de atendimento, às vezes tem uma pessoa com a pressão lá em cima e não sabe. Então existe um procedimento para que isso foi adotado, chama Protocolo de Manchester, foi feito há alguns anos atrás, que isso já salvou muitas vidas. E qual que é, trazendo isso para a realidade do bancário, né? Ai, Kelly, eu vou ter que pôr pulseirinha no povo do banco? Não, não é isso. É que existe uma metodologia e usando essa metodologia, a chance de dar certo para que você chegue no seu objetivo, ela aumenta e aumenta muito. Bom, se você não usar um método de vendas, o que vai acontecer com você? Algumas pessoas viram aí um vídeo que eu fiz do bancário bombeiro, que é aquela pessoa que só apaga incêndio dentro do banco, não é mesmo? A rotina engole você, engole bancário, eu sei. Você chega exausto, você chega esgotado dentro de casa e aí aquela sensação de dever cumprido, não é gostoso ir embora do banco e você fala, poxa, olha, hoje eu fiz a minha vendinha aqui, eu atendi bem o cliente, eu não cheguei atrasada. Ufa, dever cumprido. Não é gostoso essa sensação?
mas se você ficar trabalhando que nem um bombeiro dentro do banco, você não vai sentir isso. Ou como um bancário feirante, que eu costumo dizer, que é o que faz o famoso batidão. Não trabalha com estratégia, liga para clientes aleatoriamente, sai ofertando produtos para cliente que não tem perfil, ou que tem perfil de uma coisa e não tem perfil de outra, e aí é o famoso, né, bancário feirante, oi, tudo bem? E aí vai um segurinho, vai fazer um seguro de vida, vamos fazer... Não, tá? Então, como o povo, que vocês gostam de bancário, quando eu falo bancário bombeiro, eu faço uma analogia com bancário feirante, eu arrumei um bancário que todo mundo vai querer ser, sabe qual que é? O bancário fazendeiro. Quem que é o bancário fazendeiro? Aquele que planta bonitinho para colher bonitinho lá no final, não é mesmo? Então, assim, nenhum esforço, você tem que imaginar que atalhos, não existe atalhos para o seu sucesso no banco. Você precisa focar em objetivos de médio e longo prazo, porque é a sua carreira dentro do banco. Você precisa saber, olha, eu tenho que focar nisso, em planejamento, eu tenho que focar em relacionamento para eu colher lá na frente. Porque, assim, você tem duas possibilidades: ficar trabalhando com tentativa e erro, oferecendo para 100 clientes durante um mês para vender 3, ou você pode trabalhar com inteligência em vendas, organizar para quem você vai ligar, organizar o que você vai falar, qual vai ser a sua abordagem, quais serão os seus, como que você vai contornar as objeções, e aí você liga para 50 para vender 10, entende? A sua assertividade aumenta e aumenta muito. Eu tenho relatos de alunos que seguem o meu método que fala, Kelly, depois que eu aprendi o método PLR, a minha assertividade em vendas aumentou e aumentou muito. A quantidade de sims que eu escuto na minha oferta, das minhas ofertas, praticamente que dobraram. Não é mágica, tá? Vendas é ciência também, é técnica. Não pense você que o bancário, ótimo, excelente, que performa bem, é aquele bancário, sabe, que é aquele bancário falante, aquele bancário todo cheio de charme. Não, você tem que trabalhar com inteligência em vendas. É claro que no quinto dia útil do mês, dia 20, dias mais movimentados, realmente vai ser difícil você conseguir seguir ali uma rotina, principalmente nesses dias. Mas você tem outros 20 que se você tiver disciplina, você vai conseguir. E não é desistir no primeiro dia, no segundo, no terceiro e nem no quarto. Você precisa ser persistente, você precisa ter consistência, você precisa ter determinação. É muito importante isso. Parece clichê. Você tem que ser mais determinado. Não, determinação. Pegar a palavra determinação, falar, eu vou fazer esse negócio acontecer e pronto, e acabou, né? Você traça ali o seu plano. Um dia não deu certo, você conseguiu fazer só a metade daquilo que você planejou? Tá ótimo, parabéns para você. No outro dia não conseguiu? Tudo bem, tá tudo bem, você tá se ajustando. No outro você conseguiu 70%? Excelente, você superou. E assim você precisa mensurar isso, porque senão você cai no desânimo. Isso é muito ruim, você não pode desanimar, tá? Existe uma teoria que fala que são necessários 21 dias fazendo a mesma coisa para você criar um novo hábito, tá? Tem até um livro super famoso aí chamado O Poder do Hábito, que fala diversas pessoas que conseguiram êxito aplicando essa metodologia para criar bons hábitos. É natural, nós temos vários tipos de hábitos. No decorrer da vida, a gente cria hábitos bons e hábitos ruins. E o que difere um bancário de sucesso ou não? É o bancário que tem hábitos bons, hábitos saudáveis, hábitos que fazem ele chegar a um objetivo e não hábitos que não agregam em nada. Então, se você pegar o seu planejamento, se você já sabe, já tem essa consciência que precisa fazer um planejamento, agora é consistência e determinação. Coloque em dia, não desista. Fez um dia, não deu certo, outro dia não. E aplique isso durante 21 dias. Conta no calendário. O que vai acontecer? Depois desse tempo, o seu cérebro já criou vias sinápticas e criou um novo hábito. Isso é estudo, não sou eu que estou falando, tá? Então, seja persistente, consiga criar esse novo hábito. Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Existem 4 pilares do planejamento do método de vendas PLR, tá? Na aula de ontem eu falei 2 deles. O que é? Eu falei sobre o planejamento de clientes e o planejamento de ofertas.
Existe o planejamento de tempo e existe o planejamento de metas, ok? O que é o planejamento de clientes? É separar o perfil, não trabalhar aleatoriamente. O que é trabalhar aleatoriamente? É oferecer seguro aí, oferecer produtos totalmente desordenado. O que eu já vi de gente, de bancário, tentando oferecer, vender um consórcio para um cara, aí eu olhava lá, o cara tá devendo cheque especial, o cara tá todo enrolado lá com parcela atrasada e a pessoa liga para oferecer consórcio. Não faz sentido, não olhou antes, não pesquisou, ligou lá de qualquer jeito, sabe? Não é legal isso. A gente tem que pensar para quem vai ligar. Ontem eu falei de 3 perfis para você separar e começar a ligar para vender seguro de vida. Eu tenho relatos de alunos que em 2 dias conseguiram bater a meta de seguro de vida. Como que foi isso? Quais são os 3 perfis de clientes que você pode separar? O primeiro é cliente que que fez algum financiamento, CDC, contratou alguma linha de crédito e para reduzir o valor da parcela não quis contratar o seguro, tá? Então depois que ele tá pagando já algumas parcelas lá, aí você vai ligar para ele e aí sim você vai entrar com uma oferta para ele de seguro de vida. Falando da importância, se acontecer alguma coisa, por mais que ele não queira falar de morte ali, mas ele não vai querer deixar dívida para ninguém. Então é hora de você estar reforçando essa questão do seguro, né? Então você separa um perfil de cliente, você tem um argumento de vendas. Você não vai oferecer o oferante, um segurinho aí, não, você tem algum embasamento, você tem alguma justificativa para oferecer o seguro para ele. Tá? Um outro perfil que eu pedi para separar foi clientes que possuem investimento. Gente, isso é, como dizem, né, batata. Se você liga para uma pessoa que tem investimento, o que a maioria dos clientes acham? Que investimento é assim, tá lá na conta, se ele morrer, a mulher dele, por mais que a conta é conjunta, ela já vai ter acesso aos investimentos, tá tudo certo. Não, o investimento entra em inventário, tá? E aí, como é que faz? A mulher dele vai ficar lá um tempo todo até receber, até resolver essa questão de inventário. Então é um argumento, é um motivo, é uma motivação para você vender seguro de vida. Clientes que têm investimento, que têm conta conjunta, separa. Amanhã você precisa vender seguro? Pega todos os seus clientes da carteira que têm investimento e que tem conta conjunta. Liga para o cara, avisa ele que está lá na conta, se acontecer alguma coisa com ele, a mulher dele não vai receber, não é assim. Tá bom? Então, isso é muito importante. O outro perfil de cliente que eu pedi para separar foram os clientes que já tinham seguro residencial. Cliente com seguro residencial que não tem o seguro de vida. Normalmente, o banco que você trabalha, muito provavelmente tem alguma oferta ali especial para quem já faz um pacote, faz o de vida, faz o de residência, depende do banco, você já pode entrar com essa argumentação também, tá? Então, esses foram 3 perfis que eu pedi para separar. A Marjorie está falando que às vezes ela planeja uma meta para o dia e não sai nada. Um dia só, não tem como você mensurar se vai dar certo ou não. Se você falar assim, Kelly, durante 20 dias eu tentei separar 10, 15 minutos do meu dia, todo dia eu cheguei de manhã, 15 minutos, separei os clientes que eu ia ligar, o que eu ia fazer, e eu não consegui 15 minutos por dia a hora que eu cheguei no banco. Não é possível. Ou você chega 15 minutos mais cedo, ou você vai se moldar para essa realidade. Então, você precisa tentar, tá bom? Eu, usando o primeiro perfil, consegui vender um seguro para cliente. Olha só, Grace, o primeiro perfil que foi o que eu falei de clientes que contrataram já uma linha de crédito. Olha só, a Grace tendo resultado já com uma estratégia, com um planejamento. Diferente se você ligar para um cliente aleatório. Passarela de Aquarela me perguntou assim, eu sou PJ, qual perfil separar? A ideia é a mesma. Tá? As pessoas falam, eu atendo PJ. Não, a empresa é um CNPJ, mas quem trabalha na empresa e quem são os donos da empresa são pessoas. Então, a mesma técnica, a mesma analogia que você usa para a pessoa física, você usa para a pessoa jurídica também. Bom, esse é o planejamento de clientes. É um pilar do planejamento, tá? Que é a letra P do método. O método, ele consiste em três letras. PLR. Nós estamos falando da letra P, que é planejamento. Planejamento, nós temos 4 vertentes: planejamento de clientes, planejamento de ofertas, planejamento de metas e planejamento de tempo, tá bom? Então, eu falei uma agora e agora eu vou falar a segunda, que é o planejamento de ofertas.
Na aula de ontem, as pessoas, eles viram um modelo de mapa mental que eu uso nos meus treinamentos, né? O que é esse modelo de mapa mental? O meu treinamento ele é baseado em neurociência, tá? O que é neurociência? A neurociência é uma ciência que estuda os nervos periféricos, né, no cérebro, e aí consegue entender algumas reações químicas, alguns elétrons, assim, como que a gente toma decisão. Trazendo isso para neurovendas, o que você tem que ter em mente? Que nós temos o nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes basicamente. O cérebro primitivo, o cérebro emocional e o cérebro racional. O que é o cérebro primitivo? O cérebro primitivo é o cérebro que praticamente todos os animais, todos os mamíferos têm, quando a informação chega, quando o cliente te vê, né? É ali que processa a informação, né? É um cérebro instintivo. Eu fico ou eu corro? Esse gerente quer me empurrar produto ou ele é bonzinho, tá tudo bem? Então, é ali nos primeiros 7 segundos que o cliente vai fazer uma definição rápida se ele vai dar moral para você ou não. E aí, o que é importante, além de aparência, educação, é você gerar conexão para vencer esse cérebro primitivo. Como é que você consegue vencer o cérebro primitivo? Através do rapport, que é uma técnica para você vencer esse cérebro. Depois, a informação, a gente está falando de neurovendas aqui, tá? Depois a informação ela vai para um segundo cérebro, que é o cérebro emocional. E é lá que as coisas acontecem. A gente acha que as nossas decisões são racionais, né? Não, eu sou extremamente racional para a decisão. Os meus clientes também são super racionais. Eu tenho que ter argumentos lógicos para vender para ele. Tá enganado. Não é a Kelly que está falando, tá? A neurociência explica isso. É ali, quando a informação, o cliente, você vence a barreira do rapport. A informação chega no cérebro emocional, é hora de você trabalhar os gatilhos mentais e aí só depois o cliente vai justificar lá com o cérebro racional dele assim, eu gosto desse que o gerente me fala, né? Nossa, ele parece ser uma pessoa que conhece, sabe o que está falando. Ele não está me empurrando o produto. Gostei, faz sentido, onde eu assino? Entendeu? Não adianta você ficar falando características do produto, que seu produto isso, que seu banco é aquilo, que você consegue liberar o crédito em 3 dias, que o banco X ele não vai conseguir, porque esquece isso, tá? Você tem que ganhar o cliente na emoção, trabalhar gatilhos mentais para que a resposta dele seja favorável à sua oferta. Então, o que é a persuasão? O que eu ensino nos meus treinamentos? A persuasão. Kelly, o que é persuasão? É hipnotizar pessoas? Não, você não vai hipnotizar. A verdadeira persuasão é você conduzir a pessoa para uma linha de raciocínio que faça sentido na cabeça dela. Você conduz a pessoa. Quer ver só uma prova que as pessoas não tomam decisões pelo lado lógico, pelo lado racional, e sim pela emoção? Para que serve um carro? O carro serve para levar a gente do ponto A até o ponto B, certo? Com o mínimo de conforto. E o que a gente vê aí na rua? Carro de 200, 300, 400 mil reais andando. O cara tá pagando juros de um valor alto. Por que esse cara não comprou um carro de 50, de 100 e investiu o resto? Não, por quê? Porque o que ele fez ele comprar um carro de não sei quantos mil reais? Status, posição social, emocional, entende? Ele quer impressionar alguém. Então, as decisões, elas são tomadas no nível emocional e não racional, como a gente acha. Então, esquece de argumentos lógicos para o seu cliente. Você tem que ganhar ele, você tem que conversar com ele, entender quais são as necessidades, quais são os medos, quais são os sonhos, para a partir daí você fazer a sua oferta. Você vai ser muito certeiro. São pequenas atitudes no seu planejamento que vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Kelly, mas quais são essas pequenas atitudes? Pessoal, você tem que errar menos e acertar mais. É simples, mas não é fácil, né? É simples falar, tem que errar menos, acerte mais. Ah, mas como que eu faço isso? Por isso que vendas você precisa estudar. Você não pode, você quer superar os seus resultados dentro do banco, mas você estuda o quê? Existem 2 vertentes aí para você ter sucesso no banco. Aí você ter a certificação, né? De acordo aí, a gente sabe que tá super em evidência, CPA 20 para cima. E a outra é estudar vendas. Se você não estudar pessoas, não estudar método de vendas, você não estudar um monte de coisas relacionadas a vendas, a técnicas de fechamento, a rapport, gatilhos mentais, você não vai ter sucesso, porque um precisa andar com o outro, né? Se um tá mais, o outro tá aqui, não vai. Os 2 têm que estar alinhadinho para você ter sucesso. Eu costumo dizer
que vender é igual dirigir carro em neblina, tá? Kelly, como assim? Dirigir carro em neblina? Quando você está dirigindo e aí tá lá na serra, aí de repente, o que aconteceu? Tá neblina. Você liga as suas antenas, você diminui a velocidade, você liga lá o farol de neblina. É engraçado que a gente até abaixa o som, né? Para prestar atenção. Baixa o som, você liga o ar quente para desembaçar lá o vidro, para que você consiga ter atenção e foco total para não acontecer nenhum acidente. E vendas é isso, né? Que vai ter acontecer acidente. Quando o cliente começa a conversar com você, você tem que estar com a antena ligada, você tem que escutar mais, escutar o que o cliente tem para falar, ouvir mais e fazer perguntas para você interagir, para você buscar isso. Ah, o cliente é quietão, não fala? Comece a buscar, fique atento. Quantas vezes eu cansei de ouvir, o cliente chegava na minha mesa e ela falava assim, não, eu só vim aqui desbloquear o cartão porque eu tô atrasada, eu preciso pegar minhas crianças na escola e tal. Eu falo, opa, tem filhos, né? Ai, que legal. Ah, imagina que escola ele estuda? Estuda aqui perto? Ah, escola tal. Conheço, poxa, que bacana. Sabe que eu conheço uma amiga que tem um filho que estuda lá também? Gente, acabou. A mulher começa a falar do filho, da escola dela, que o filho dela estuda. Então, assim, pequenos sinais que o cliente te dá, você tem que estar atento para você conseguir se conectar com ele. Olha, por exemplo, antes de ligar para o cliente, dá um 360 na conta dele, no cadastro dele, vê a profissão, vê há quanto tempo ele é correntista, e ali você tenta gerar uma conexão, porque aí você não faz um contato de venda, você está ligando, você está sendo agradável, e é isso que os clientes gostam, né? Que você seja agradável, que você não ligue para fazer telemarketing. O cliente não quer, você tem que estar focado em relacionamento. Tá bom? Eu falei aqui, dei uma revisão sobre planejamento de metas e planejamento de clientes. E agora eu vou falar dos erros que os bancários cometem, que não conseguem fazer um bom planejamento. Sabe o que eu esqueci de falar para vocês, que eu não podia esquecer? Sobre o planejamento. Planejamento de clientes. Quando eu pedi para vocês separarem os clientes que têm seguro de vida, que para vocês venderem seguro de vida, eram 3 perfis, né? E aí eu tive batendo um papo com o pessoal da mentoria, tem um grupo de mentoria, né? Alguns alunos meus que são mentorados, é um grupo que está fechado, mas eu dei uma orientação para eles e deu muito certo e eles estão conseguindo vender bastante consórcio com essa dica, com essa técnica. O que eles fizeram? Eles estão separando clientes que têm investimento para vender consórcio. Como assim, Kelly? Vender consórcio, cliente tem investimento? O que você está falando? Bom, para quem tem investimento em renda fixa, Selic lá embaixo, né? Rendendo nada, o cara tá frustrado. Como que uma aluna minha conseguiu fazer a venda? Ela tá usando o gatilho mental da história. Primeiro ela fez o planejamento, falou assim, eu vou ligar para esse cliente que tem investimento. E aí quando ela liga para o cliente, foi verídico, tá? Ela, um tempo atrás, tinha um cliente na carteira dela que tinha uma carta de consórcio. E o que o cliente fez? Ele tinha lá, acho que 50 mil reais. Aí o que ele pegou? Como a Selic está baixa, ele deu de lance na carta, foi contemplado, pegou o dinheiro e o que ele fez? Comprou uma casa térrea aqui em São Paulo. Uma casa residencial mesmo, sem ser comercial. E aqui em São Paulo, o segmento imobiliário de locação, principalmente de casa, está bem aquecido. Por quê? As pessoas com essa pandemia, essa loucura toda, eles estão querendo... Aqui em São Paulo tem apartamentos até de 39 metros quadrados, 49 metros quadrados. Imagina as famílias ali, criança em casa, marido, aquela coisa toda, eles querem se mudar para uma casa. E esse mercado aqueceu muito. E o cliente dela, muito rapidamente, alugou a casa. Rápido, né? Então, assim, o cara continuou pagando parcela de consórcio aí de R$700, alugou uma casa por R$1.300, o consórcio está se pagando, ele está aumentando o patrimônio e um rendimento que dobrou o negócio dele, entendeu? Então, aí o que ela faz? Ela olha, quando ela liga para o cliente para abordar, o que ela faz? Ela conta uma história, primeiro ela se conecta com o cliente. Como que ela se conecta com o cliente quando vai ligar para um cara que tem investimento? Oi, seu fulano, tudo bem? Poxa, viu lá na conta dele, ele é um veterano. Nossa, estou vendo aqui, você é veterano aqui na agência, que legal, nossa, uma honra aqui poder ter um veterano como você na minha carteira. Então, seu fulano, olha, tô te ligando eu sei que você tem um investimento aqui com a gente, né? Tô ligando para dizer que tá tudo bem, você não tá
perdendo dinheiro, nada disso, apesar, né, dos rendimentos estar baixo, mas eu fiz um estudo financeiro aqui da sua conta e aí você entra no assunto, entendeu? Não tem um pessoal que está lá no meu grupo de mentoria que não usou essa estratégia e não conseguiu bater a meta de consórcio, percebe? É estratégia, é planejamento, não é ligar e falar, esse aqui tem cara que vai fechar. Esse aqui não gostei do nome, acho que não vai fechar. Que critério você tem para ofertar o produto? É claro que alguns bancos já têm algumas listas específicas para determinado produto, mas você tem que ter um critério gerencial de como que você vai fazer. Planejar o cliente que você vai ligar e planejar a sua oferta, como que você vai construir. Você precisa de um script ali, eu vou vencer o cérebro primitivo, vou me conectar com ele com isso. Vou trabalhar as emoções, perguntar dos filhos dele, vi aqui que ele acabou de fazer um consórcio imobiliário, um crédito imobiliário, vou perguntar se está tudo bem, como é que está na casa nova, e aí eu vou para oferta, entendeu? Existe uma sequência. Quando eu falo usar script, as pessoas falam assim, mas eu tenho que ler o quê? Eu vou falar para o cliente o que tem, eu vou escrever um negócio e falar com o cliente? Não, você precisa de uma base, de um esqueleto para saber é igual redação, quando você ia fazer redação na escola. Não tinha que ter começo, você não aprende assim, começo, meio e fim? Então, a oferta de vendas é a mesma coisa, ela tem que ter começo, meio e fim. Ela tem que ter uma sequência lógica para fazer sentido na cabeça do cliente. E qual que é a sequência lógica que faz sentido na cabeça do cliente? Deixa eu me conectar com ele aqui primeiro, vou vencer o cérebro primitivo. Vamos trabalhar as emoções desse cliente aí. Legal, agora eu vou para oferta. Essa é a dúvida de muito bancário. Kelly, que horas que eu faço a oferta? Né? A pessoa fica travada lá. Então, esse é um jeito de você conseguir estruturar a sua oferta, planejar a sua oferta de produtos financeiros, tá bom? O primeiro grande erro dos bancários que não conseguem fazer um bom planejamento, sabe o que é? É o foco em vendas. Hoje é dia 29, vai chegar lá dia 1º, você vai receber o seu contrato de metas e você não sabe por onde começar. Tem bancos que tem bancários que têm 20 produtos na grade para vender e fala assim, meu Deus do céu, como eu começo? Então assim, o foco é vender, não é? Então, quando você recebe o seu contrato de metas, você não pode ficar lá com ele e passar um mês igual segue em tiroteio, sabe? Que não atirando para todo quanto é lado, se desviando de problemas, de cliente chato. Não, chega, não é assim, tá? Então você precisa ter um foco maior, um foco na sua meta. O que você vai fazer? Você vai analisar. Tem banco que tem ponderadores, né? Alguns bancos trabalham com ponderadores. Você vai pegar lá o seu contrato de metas e vai falar assim, bom, o que pontua mais para mim? É o que você vai focar primeiro, tá? Você tem que analisar a sua carteira, o perfil de clientes que você está atendendo. Eu troquei de agência. Antes eu estava na agência A, agora o perfil é diferente. Você tem que mudar a sua estratégia, tá bom? Você tem que ter o foco em vendas, é esse o foco. O que eu já vi de bancários, às vezes tem 200 mil de meta de crédito para fazer. Aí ele quer fazer 10 contratos de 20 mil reais. Sendo que se ele focar lá nos maiores, quem tem um pré-aprovado maior, olhar lá e falar assim, nossa, se eu fizer 2 de 100, ligar para esses 2 aqui, eu já fecho meu mês. Não é mais fácil? Isso é foco em vendas. Você tem que estar a todo momento pensando em como você vai encurtar o processo de vendas e como você vai ser mais assertivo, tá bom? Eu já vi também bancário querendo vender capitalização para cliente que tem perfil de consórcio. Aí você consegue vender uma capitalização para ele. Tudo bem, que legal, vendeu. Só que a capitalização vale isso aqui, na sua meta. Consórcio já vale isso daqui. Se você tivesse estudado melhor o seu cliente, as coisas teriam sido diferentes, certo? Qual que é o grande erro para o seu planejamento? Não saber relacionar as necessidades do seu cliente com as necessidades, os problemas deles com os produtos do banco. Então você não tem que focar, eu preciso vender um seguro de vida e sair ligando para todo mundo. Deixa eu ver um cliente que precisa de seguro de vida, entende? Deixa eu ver um cliente que não poupa nada, gasta o dinheiro, tá numa faixa etária aqui legal para eu oferecer um consórcio para ele. Olha, ele não tem, consultei lá o Bacen dele, não tem financiamento imobiliário em nenhum lugar, vou ligar para ele. É um cara de 40 anos aí que não tem um imóvel, tem alguma coisa errada, deixa eu forçar lá, entendeu? Planejamento. Então, a falta de foco em vendas é um grande erro no seu é algo que interfere demais no seu planejamento, se você não tiver essa mentalidade, tá bom? O segundo grande erro num planejamento comercial, sabe o que é? Vou falar aqui uma triste realidade, vai ter gente que vai ficar bravo comigo, mas é verdade, tá bom?
São bancários que não sabem lidar com frustrações. Frustrações. Kelly, eu escuto não em cima de não. Eu não tenho motivação para vender. Eu não quero mais vender. Eu odeio vender. Olha, se você pensa assim, a boa notícia é que você não está sozinho, tá bom? Por que que você não está sozinho? É que nós não estamos acostumados com o não desde criança. Só que assim, você cresceu, você está no mundo corporativo, você tem que entender que o não faz parte do processo de aprendizado, tá? É com um santo não de cada dia que você aprende a aprimorar a sua abordagem comercial. São com os erros que você aprende. É aquilo, você também não vai ficar dando murro em ponta de faca, você precisa analisar. Falar, nossa, eu ofereci 3 seguros hoje e tive não. O que eu fiz de errado? Senta, analisa, pensa. Esse cliente aqui tinha perfil? Esse cliente aqui eu falei de qualquer jeito? Esse cliente aqui eu não me conectei com ele? Eu não fiz um bom planejamento da minha oferta, da minha estrutura de oferta, né? Então é isso que você precisa lidar. Porque o que acontece? Se você fica frustrado a cada não que você recebe de cliente, o que vai acontecer? Você fica remoendo aquilo e aquilo te paralisa completamente, porque aí você vai criar um negocinho lá na sua cabeça, uma minhoquinha, assim, eu não vou ofertar esse produto para esse cliente, não, ele não tem cara que vai comprar, que vai fechar. Ou, já liguei 2 vezes, eu acho que esse cliente não quer falar comigo, não vou ser chata, foi tanto não hoje, tô triste hoje. Não é que é fácil, não tô falando para você tomar não e falar uhul, não, aprenda com seus erros, a vida é isso, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, você tem que aprender com seus erros. O que você está fazendo de errado? Faça essa pergunta, por que tem gente que consegue vender e você não? Você recebe lá o relatório de produção da regional, aí você vê lá, Mariazinha, 300% de consórcio. Você fala, filha da mãe, o que ela fez? O que ela está fazendo diferente? Isso acontecia comigo. Quando eu via meu nome no relatório de produção lá embaixo, eu falava, não, ela trabalha no mesmo banco que eu, ela tem as mesmas condições de ofertas que eu, por que ela faz mais que eu e eu não? O que eu fazia? Tentava me aproximar dela. No encontro, numa cervejada de sexta-feira, não sei, eu falava, eu quero saber o que ela está fazendo, eu quero aprender com quem está performando bem. E isso não é vergonha para ninguém. Você precisa aprender com pessoas que performam bem dentro do banco. Bom, então, o segundo grande erro aí é não saber lidar com as frustrações. Aí quando você vai fazer o seu planejamento, você trava. Você fala assim, não vou ligar para esse cliente, não. Esses clientes, ele veio aqui uma vez na agência, estava nervoso, é melhor nem ligar. Porque aí você desanima, desmotiva. Então, esquece, o não faz bem para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento profissional. Se você está ouvindo muito não, está na hora de você aprender a vender de uma forma diferente. Você precisa aprimorar suas técnicas de vendas, aprimorar a sua abordagem comercial, saber fazer um bom planejamento para você conseguir performar, superar os 100% da sua meta no banco. Somente assim você vai conseguir ter sucesso e ter êxito. Eu falo isso por experiência própria, tá? Foram anos, no começo foi muito difícil para mim e a grande virada foi quando eu me especializei, não só em conhecimentos técnicos de produtos, mas quando eu também fui atrás de conhecimentos de vendas. Sabe que eu tive uma época no banco que nós fazíamos assim, toda segunda-feira tinha uma reuniãozinha de 30 minutos. E aí o que nós fazíamos? Nós pegávamos todas as objeções que a gente ouviu durante a semana, o que você ouviu, o que os clientes estão falando para você? A gente anotava e ali juntos a gente falava, e se a gente falar tal coisa? O outro falava, você sabe que esses dias eu falei tal coisa e deu certo? Porque 2, 3, 4, 5 cabeças pensa mais que uma. Se você ficar lá no seu mundinho, ouvindo não de cliente, não sabendo o que fazer, fica difícil. Então, o pessoal que é gerente de agência, ou até mesmo você, se você tem o seu colega que você almoça todo dia, fala, pessoal, gente, vamos tentar se reunir, o que você está ouvindo, né? Ao invés de ficar reclamando do banco, que não está dando certo, você precisa ter proatividade também. O que você está fazendo para mudar? Tá difícil para todo mundo. Então, qual é a sua atitude proativa dentro do banco para fazer as coisas acontecerem, tá bom? Bom, terceiro grande erro é achar que cliente cai do céu. Tem bancário que acha que o cliente perfeito vai aparecer lá na agência, vai falar, olha, vim aqui fazer um seguro de vida. Gente, cliente não cai do céu, tá bom? É aquilo que eu costumo dizer.
O que que é? Ah, mas produto de banco é difícil de vender. É difícil de vender, por isso que você tem o seu salário, você ganha PLR, né? Se você vai num McDonald's, um caixa lá do McDonald's, a pessoa chega sorrindo e fala, me dá dois Big Mac. A venda acontece ali, né, sorrindo. Só que quanto ganha um atendente do McDonald's? Quanto que você ganha? Então, assim, cliente não cai do céu. Qual que é a sua expertise? É fazer o desenvolvimento da venda. Não é fácil, mas você está se aprimorando, você está crescendo profissionalmente. Hoje você tem 20, 30 anos, não sei, e aí você consegue criar um corpo de vendas, um embasamento técnico de vendas, que se você sair do banco, você vende até bala de cebola. Eu costumo dizer que quem trabalhou em banco vende até bala de cebola, porque o cara é bom em vendas, porque não é fácil vender produtos financeiros, trabalhar com o dinheiro dos outros, não ter um produto tangível, tá? Então, tenha orgulho do que você faz. Cada venda que você faz é uma conquista muito grande. Não é fácil, gente. Com essa pandemia, o que vocês precisam entender? Que mudou o cenário. Hoje os clientes não estão indo tanto para a agência. E aí o que acontece? Fica mais difícil vender, porque vender pessoalmente ali, tete a tete, é mais fácil. Mas, né, não é a mesma, por telefone não é a mesma coisa. Ah, Kelly, eu não sou telemarketing, eu não gosto de ficar fazendo venda por telefone. Gente, realmente, você não é telemarketing. Deixa a função de telemarketing lá para a central de atendimento fazer. Você, por telefone, faz relacionamento. Ponha isso na sua cabeça, tá? Você vai analisar o cliente, vai ver o que ele tem de produto contratado, já vai fazer uns cálculos lá para ele, para ser mais assertivo. Você não trabalha com telemarketing, tá bom? Kelly, eu detesto vender, eu não gosto de vender, eu odeio vender. Olha, então eu tenho duas alternativas para você, se você odeia vender. Tá? Com essas mudanças de banco, é o que eu vou falar muito sério. A tendência é que os clientes vão menos na agência e o que vai prevalecer é relacionamento. Se você não gosta, odeia, detesta vender, então o que acontece? Ou você sai do banco, ou você vai estudar vendas, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu nunca cozinhei, nunca gostei de cozinhar, só que o que acontece? Eu casei, tive filhos, meus filhos são crianças, não sabem cozinhar, meu marido chega tarde, não consegue cozinhar. Cozinhar é minha aptidão? Não. Então eu fui lá na internet, fiz um cursinho lá de pego umas receitas da Ana Maria Braga e faço a janta todo dia. Não é o meu amor cozinhar, mas eu preciso fazer, né? Então assim, se você está no banco, você gosta do seu emprego no banco, vendas é uma parte que você precisa fazer. Então, não há nada que você não possa aprender, que você não possa se aprimorar. Às vezes a gente não gosta de uma coisa que a gente não sabe fazer direito. É normal, eu também não sei muitas coisas na minha vida e eu estou aprendendo. E é normal, vocês precisam aprender a vender. O quarto grande erro é não trabalhar com um script de vendas, que é aquilo que eu falei, né? Não é um discurso robotizado, né? Você tem que ter a sequência lá da neurociência que eu expliquei para vocês. Vencer o cérebro primitivo, partir pro emocional e só depois ir para o racional, tá bom? Com argumentos que você já traçou lá, que são argumentos lógicos, para fazer sentido na cabeça do seu cliente. Então, antes de ligar, separou os seus clientes. Ótimo, vou ligar para esse. O que eu vou falar? Define, faz um planejamento da sua oferta. Técnicas de fechamento, técnicas de persuasão, técnicas de vendas, tá bom? Você precisa ter esse direcionamento para que você consiga ter êxito, senão a chance de dar errado é grande. E pessoal, para vocês superarem bancário 100% da meta, que é o que os bancos estão exigindo, esquece aquele bancário, sabe, do passado. Minha mãe trabalhou em banco na década de 80. Minha mãe foi bancária há muitos anos. Ela foi a minha inspiração para ser bancária. E aí era minha mãe, uma mesa cheia de papel e ela tinha que ficar carimbando um monte de coisa. E era uma loucura. E não tinha meta de vendas. As coisas foram mudando. Trabalhar em banco já não é mais um back-office, né? Back-office a gente tem 20%. A tecnologia hoje engoliu isso. O processo que 5 bancários faziam, hoje apertando um botão você faz. Então qual vai ser o bancário do futuro? O bancário que sabe vender, o bancário que sabe ter relacionamento, o bancário que sabe identificar as oportunidades, a necessidade do cliente com o produto, o bancário que se especializa em técnicas de vendas, que se especializa no mercado financeiro, que tem assuntos bacanas para conversar com o cliente, que saiba interagir, que saiba criar rapport, que saiba trabalhar gatilhos mentais. Somente assim você vai ter sucesso, tá bom? E a letra P do método é justamente essa.
Planejamento. Olha quanta coisa de planejamento eu falei aqui para vocês hoje. Isso é só uma perninha do método, tá? Tem o P, o L e o R. O planejamento precisa da letra L, assim como a L precisa da R. É uma sequência, um método que eu criei, que eu desenvolvi no decorrer desses anos, para poder ajudar os bancários a performar, a superar mais de 100% da meta, que é o que todo mundo quer, né? Eu, graças a Deus, sou muito grata aos bancos que eu passei, eu sou muito grata não só financeiramente, porque eu conquistei, foi quando eu comprei minha casa, eu com 25 anos já tinha minha casa, eu já tinha meu carro, eu já tinha as minhas coisas, fruto do meu trabalho no banco, tá? Mas também, além da questão financeira, teve muito a questão de crescimento profissional, né? Toda vez que eu era promovida, toda vez que eu ganhava equipe nova, isso me motivava muito e fazia muito bem, e foi o que fez eu crescer, que fez eu conquistar todas assim, as minhas questões, não só financeira, como também de conhecimento. E eu não quero parar por aqui, eu tenho sede de conhecimentos, eu quero aprender mais, eu tenho muito que aprender como qualquer outra pessoa. E o primeiro passo para você começar a evoluir é admitir, é entender que você precisa melhorar. Né? Nunca tá bom, seu conhecimento nunca é o suficiente, você precisa de mais, senão você estaciona, você vira um bancário ultrapassado, você vira uma pessoa que tem os mesmos assuntos, você é uma pessoa profissionalmente que vai ficar reclamando do banco, que você não vai ter proatividade para quase nada, entende? Essa é a ideia, essa é o conceito para você ter sucesso. Quando o cliente fala só de taxa e preço, não dá tempo nem de falar de produto. Aquele cliente que já está calejado, o cliente já, com certeza de manhã ele já recebeu umas 3 ligações de telemarketing, ele te vê e já está asqueroso. De 10 clientes que entram na agência, vamos dizer que 3 estão assim, tá? Então você tem 7 oportunidades para você trabalhar. E é o que eu falo, não gaste vela boa com defunto ruim. Então se é um cliente estressado, mal-humorado, nem perde tempo. Não gaste a sua energia, porque esse cliente vai sugar, tá? Sugar a sua energia e aí você vai começar a frustrar. Gente, você já conhece a síndrome do fantástico? Eu, durante um tempo, no começo da minha carreira, quando tocava o Fantástico domingo, aquela abertura do Fantástico, já me dava ai, amanhã é segunda, aqueles clientes chatos, aquele meu gerente que só sabe cobrar, já vou chegar no banco e eu vou abrir o e-mail, já vai ter aquele e-mail, cara que só sabe cobrar, não motiva. Depende da ótica, depende da sua ótica, tá? Então, o que eu fazia? Comecei a fazer. Falei, eu vou ficar reclamando da vida? Não, senhora, não. Domingo, o que você vai fazer? Você vai fazer um planejamento da sua semana. Você vai falar, eu vou chegar 15 minutos mais cedo, porque aí dá tempo de eu guardar minha bolsa, tomar meu café, falar oi pro pessoal, ligar meu computador. 9 horas eu já tô assim, ó, prontinha para trabalhar. Bom, esses 30 minutos, a agência não abriu ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 30 minutos e vou separar os clientes que eu vou ligar no final da tarde. 30 minutos. Porque a agência fecha, você pega aqueles 3 clientes que você separou lá. Ah, esse aqui, ó, eu vou ligar para ofertar seguro de vida. Esse aqui. É um planejamento. Isso é um planejamento. É o que eu tô falando. É simples, mas não é fácil. Eu sei. Dia 5, dia 5º dia útil, você vai conseguir fazer isso? Às vezes não, tá? Mas se o mês tem 22 dias úteis, você tem que pelo menos tentar 15 colocar esse método em prática. Você tem que anotar, você pega uma folhinha lá, um calendário, não sei onde você vai anotar, dia 1, dia 2, consegui, dia 3, você não consegue gerenciar o que você não tem controle. Quantos clientes você fez de ligação essa semana? Quantas ligações de vendas efetiva? Quanto tempo você dedicou para separar os clientes que tem potencial? Ai, não sei, segunda eu tive médico, terça o regional foi na agência, quarta... É sempre assim, você não gerencia, você não consegue mensurar o que você está fazendo de errado, você não consegue avaliar o que você está fazendo, o que você precisa fazer. Aí o que você faz? Vou reclamar, é mais fácil, eu vou culpar alguém. Eu vou culpar a economia. E a sua autorresponsabilidade? Eu não estou falando que é fácil, que você é um reclamão. Não, a gente sabe que não é fácil. Mas qual que é o seu papel? A gente é adulto, a gente tem que ter responsabilidade, né? Você tem o seu emprego. Eu sei que o banco é mercenário, só me cobra. Mas foi o que você escolheu para trabalhar. Então, você não está sozinho nessa. Tem mais
não sei quantas mil pessoas no mesmo barco que você. E aí o que você vai fazer? Criar mecanismos para sair dessa vida, né? Não tem aquele negócio lá do bêbado, o cara que é dependente de álcool. Qual que é a estratégia? Olha, todo dia você vai embora para casa e para no bar. Bom, então você não vai mais por essa rua. Você vai dar a volta e não vai passar em frente ao bar. Vai amenizar a situação. Vai resolver? Não, mas vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Qual que é o seu objetivo dentro do banco? Performar. Qual que é o seu objetivo dentro do banco? Ganhar dinheiro. Qual é o seu objetivo dentro do banco? Ter realização pessoal e profissional. É gostoso quando a gente é reconhecido no banco, não é? Eu adorava. Quando as pessoas vinham assim falar, Kelly, conseguiu superar, bateu 300% de meta aqui, o que você está fazendo? Gente, eu me sentia muito feliz com isso. Por quê? Eu tinha um reconhecimento verdadeiro, né? Além do meu chefe falar, você não fez mais que a sua obrigação, óbvio que ele ia falar um negócio desse, mas não existe assim aquela coisa, né? Ah, eu estou feliz. Não, você tem que ser feliz. O negócio tem que sair de dentro de você, né? Eu gosto de trabalhar no banco, eu gosto do que eu faço e eu não vou deixar a rotina me engolir. Eu não vou deixar aquele cliente estressado que falou não, que foi grosso comigo, acabar com o meu dia, porque você é muito melhor que isso. Você conseguiu um emprego no banco, você está no banco até hoje, tá? Não é fácil. Quanta gente tem vontade de trabalhar em banco? Você já está na metade do caminho. Agora é só ter força e determinação para continuar na sua jornada. É uma jornada profissional que você tem. Como eu falei, eu comecei lá atrás no Santander como estagiária, depois eu fui trabalhar no Banco Alfa como operadora de financiamentos de veículos. Aí eu consegui entregar os meus resultados, fui convidada a participar do programa de trainee de gerente, que era muito concorrido. Eu passei 6 meses estudando no Banco Alfa, não trabalhava, eu ficava só de departamento em departamento, entendendo na Alfa Seguradora, na Alfa Previdência, na Alfa Investimentos. Passei 6 meses estudando. Isso foi muito legal para o meu crescimento. Depois virei gerente júnior, depois virei gerente 1, gerente 2, enfim. A Franciele está dando dica, que uma dica que deu certo para mim foi focar nas empresas que saíram bem nessa crise, supermercado, pet shop, loja de móveis, etc. Para essas pessoas, essa pandemia foi dinheiro em dobro. É verdade, é legal compartilhar experiências. E isso, Franciele, quando você compartilha aqui na live com as pessoas, existe a corrente do bem. Você já viu aquelas pessoas que fazem a caridade e às vezes postam lá na rede social, e você fala assim, essa pessoa quer se mostrar, né? Não sei o que, pode até ser isso, mas com certeza ela modificou, incentivou alguém ali a fazer a mesma coisa. E quando você compartilha conhecimentos, quando você está aqui numa live ou quando você ajuda um colega, a chance do bem voltar para você, independente da sua religião, tá? Isso eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando do universo. Quando você faz o bem volta para você, né? E se você faz genuinamente, se você faz sem intenções, é melhor ainda, porque isso volta para você de uma forma assim absurda. Fabi perguntou. Fabi, o quarto erro é não trabalhar com um script de vendas. Tá? Dentro de um planejamento, quando você vai fazer um planejamento, além de separar os clientes, ter o foco em vendas, não se frustrar, né, que eu comentei aqui, é fazer as pessoas que não fazem, acham que é desnecessário. Ah, eu não vou abrir o Word no meu computador e começar a escrever. Faz um negocinho simples, sabe? O ótimo é inimigo do bom. O que você vai fazer? Você vai pegar, abrir o Word, seguro de vida. Eu vou ligar para clientes tais perfis. Eu vou tentar me conectar com os clientes através de 2 pontos. Tempo de conta, profissão, data de aniversário, legal. Qual que é o argumento de vendas que eu vou usar, né? Antes de ver o argumento de vendas, é trabalhar o script. Então pensa assim, eu estou pensando aqui, quem assistir até o final, quem tiver na aula, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar um script, um modelo de script de vendas, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. O que é? É um cabeçalho lá da redação, começo, meio e fim, tá? Então assim, o que você tem que fazer primeiro? O que você tem que fazer em segundo, o que você tem que fazer em terceiro para montar um script de vendas. É bolo, é receita de bolo, vou ter que falar exatamente? Não, mas assim como você vai fazer um bolo, tem receita que se você colocar o ovo primeiro e depois a farinha, dá errado. Então, se você começa fazendo a sua oferta, falando das características do produto e não trabalha o emocional do cliente primeiro, não vai dar certo. É uma receitinha
do passo a passo, é um modelo, tá? Script, você precisa ter esse conceito, senão muito dificilmente você vai ter êxito dentro do banco. Então, vou salvar a live aqui e não esquece de aplicar tudo o que eu disse aqui para vocês agora, para já começar a colocar em prática amanhã. A chance de você conseguir atingir os seus resultados, os seus gestores vão olhar para você com outros olhos, porque ele está acostumado a ver você fazendo a mesma coisa. Quando você começa a fazer coisas diferentes, você é notado. Tá? É claro que você vê os números aqui, né? Você é medido lá no relatório de produção, mas a sua postura, tá? A sua postura dentro do banco, a forma que você trabalha, eu nunca me esqueço. Vou aproveitar aqui e contar para vocês. Eu lembro que eu tinha 20 e pouquinhos anos, era bem novinha, e aí o gerente regional aqui de São Paulo, o seu Aparecido Aquino, quem trabalha no Banco Alfa já deve ter escutado falar dele. Todo dia de manhã ele chamava as pessoas para bater um papo, os funcionários, mas ele fazia um negócio individual, sabe? E aí o que aconteceu? O que acontecia? Ele olhou assim, um dia eu entrei na sala dele, ele falou assim: nossa, Kelly, você acredita? Olha, você é a 8ª pessoa aqui, funcionária do banco, tá entrando agora, e você é a única que entra com um caderninho e uma caneta. Todos os outros não entram com um caderninho e uma caneta. E eu anotava tudo que ele falava para mim, a orientação. Olha que coisa simples, olha que o cara repara, né? Então, o pessoal chegava lá, tipo, tô ouvindo, já tá, vai me cobrar, tal. Tudo que ele falava para mim, eu ficava bem atenta. Eu ia lá e falava, procurar clientes assim. Tudo que ele falava, não lembro agora, mas tudo que ele falava eu anotava. E aí depois eu ficava pensando naquilo que ele falou, eu falava, como que eu posso ser melhor? Como que eu posso mudar os meus resultados? Como que eu posso fazer isso acontecer? E um caderninho, uma caneta fez o cara gostar de mim, me notou, falou, você é a única que faz tal coisa. E aí quando você começar a trabalhar com método, com tudo que eu ensinar aqui para vocês essa semana, o que vai acontecer? O seu gestor vai olhar para você diferente, os seus colegas vão olhar para você diferente. E qual que é o seu objetivo dentro do banco? Você tem um foco na sua carreira? Você quer ser o quê? Promovido? Você quer ser efetivado? Você quer ser o quê? Você quer virar regional? Às vezes os bancários se esquecem disso, eu percebo. Às vezes eles esquecem, ele fala assim, tô no banco, a rotina engole, e você esquece do seu objetivo. Não pode esquecer qual é a sua jornada. A Ariane, comecei como estagiária no Itaú, hoje sou agente comercial com foco em ser GR. Excelente, Ariane, você está no caminho certíssimo, correto. Eu fico feliz de saber que você está nesse caminho. Por quê? Porque você vai conseguir chegar. O que acontece? Quando a gente quer ser muito uma coisa, a gente começa a fazer coisas para chegar lá. Você tem que observar. Era muito engraçado. Eu, com 20 anos, eu não tinha dinheiro para me vestir bem. E no Banco Alfa é um banco completamente voltado para investimentos. Era alta renda. Para você ter uma conta no Banco Alfa, você tinha que ganhar acima de não sei quanto. E eu vim de família humilde. Meu pai é simples, é humilde, minha mãe também. E eu não tinha dinheiro para me arrumar muito bem, né? Mas eu queria comprar as roupinhas, eu queria estar de social, eu queria estar bem arrumada. Aí o que eu fazia? Eu ia lá na José Paulino, aqui em São Paulo, um lugar maravilhoso para comprar roupa social, ia lá e ficava assim, aí tinha acho que era Maria Cristina o nome dela, Tarantino, se eu não me engano, ela se vestia tão bem, era uma mulher mais velha, eu falava assim, nossa, ela tá usando tal coisa, eu começava a me vestir igual ela, eu queria, não é imitar, admiração, eu admirava a pessoa e eu queria ser igual a pessoa, então eu tinha comportamentos parecidos com essa pessoa, porque se ela era desse jeito e estava nesse cargo, era assim que eu tinha que ser também, era assim que eu tinha que falar, era assim que eu tinha que me vestir, era assim, era olhando ela lá, anotando, eu via que ela saía das reuniões com o caderninho dela, eu também queria ter um caderninho, entendeu? Então, qual que é o seu objetivo? Olha para a pessoa que você quer ser dentro do banco, olha, e foca nessa pessoa. Não foca na fofoquinha porque o outro chegou atrasado. Foca na pessoa que você quer ser dentro do banco. Quem que você quer ser dentro do banco? Você já fez essa pergunta? Observa. Os meninos, eu quero ser aquele regional. As meninas, eu quero ser aquela regional. Começa a andar com pessoas que andam com essa pessoa, que é network isso, tá? Se aproxime de pessoas. Não é, lembrei o nome, puxa-saco. Kelly vai ser puxa-saco. Né? Vou ficar lá, nossa, como você tá bonita. Não, é observar, não é ficar lá puxando o saco de chefe. Não é isso. É observar as atitudes das pessoas que têm sucesso no banco e seguir o mesmo caminho. Eu tenho uma filha de 2 anos, a Mariana. Ela olha para mim e fala, mamãe, eu quero
a blusa igual a sua. Mamãe, eu quero a roupa, eu quero o batom igual ao seu, né? É natural, a gente quer ser alguma coisa. Eu sou a ídola da minha filha, ela quer, tudo que é meu, ela quer ser igual eu, porque ela é minha miniaturazinha, mas você pode ser uma miniaturazinha de uma pessoa de sucesso. Sempre eu chego na agência, olho para a cadeira de GR e penso, logo estarei lá, uma cadeira dessa que eu quero. É isso mesmo, é uma ambição natural, tá bom? Isso é uma ambição, é importante você ser ambicioso, não é feio, você não pode querer prejudicar alguém para estar lá, óbvio, mas se você olha aquilo, almeja aquilo, é ótimo, é saudável, é legal, você vai conseguir, né? Tudo que minha mãe sempre dizia, que tudo quando a gente deseja muito uma coisa, o universo conspira ao nosso favor, não é mesmo? Pessoal, muito obrigada, boa noite, não esqueçam, apliquem as técnicas amanhã, um abraço para vocês, gente, bons negócios!